como que eu calculo esse fator C? Número de superfícies aderidas da resina composta com o número de superfícies lisas. Bom, gente, como eu preparo classe 1, a gente imagina, eu preparo mais fácil. Contração de polimerização deve ser menor, o fator C deve ser o menor possível. Muito nos enganamos quando falamos assim. Classe 1 é a restauração mais difícil de ser feita, conseguindo, sucesso absoluto com relação à contração de polimerização. Por quê? Se a gente for calcular, vamos lá, nós temos aí número de superfícies aderidas. Nós temos aqui representado por essas bolinhas azuis. São 5, vestibular, lingual, mesial, distal, parede de fundo. 5, número de superfícies livres, gente. Uma, concordam comigo? 5 dividido por 1, 5. Então, fator de configuração cavitária de uma classe 1 é 5. Numa cavidade classe 2, nós teríamos aí um maior número de paredes aderidas. Então, poderíamos contar, vestibular, lingual, uma proximal, 3. Uma parede de fundo, 4. Isso na caixa oclusal. Indo agora para a caixa proximal, nós teríamos mais o quê? Paredes da caixa proximal. Vestibular, lingual, gengival e axial. Então, mais 4 paredes. Então, 8 paredes aderidas sobre 2 superfícies livres, porque eu tenho a superfície livre oclusal e a superfície livre proximal. Então, 8 dividido por 2, 4. Menor do que o fator de configuração cavitária da classe 1, concorda? Então, na classe 2, eu tenho uma menor contração de polimerização do que na classe 1. E assim, à medida que eu vou caminhando aí nos outros tipos de cavidades, eu também terei uma menor contração de polimerização em todas elas, ok? Então, eles são desenhos aí de uma classe 2 esquemático para que vocês possam verificar que nós temos aí 8 paredes, certo? E uma classe 1, sendo demonstrada do lado esquerdo para que a gente possa comparar. Quando eu tenho, então, o preenchimento completo dessas cavidades, faço a fotoativação. O que irá acontecer com essas restaurações? Haverá a diminuição de volume dessa restauração, gerando, assim, o estresse de contração na parede, do dente, entre dente e resina composta, e também teremos a contração de polimerização. Para que eu tenha uma menor contração de polimerização, um menor fator C, surgiu, há muito tempo atrás, a técnica incremental. Então, só para a gente fazer uma lembrança rápida do que seria a técnica incremental, utilizada com as resinas convencionais, seria a colocação de incrementos pequenos, de no máximo 2 milímetros, colocados em no máximo 2 paredes de maneira oblíqua. Sempre uma parede circundante e uma parede lisa. Então, aqui estamos demonstrando, em cera, a colocação de um incremento, pegando 2 paredes. Depois o segundo incremento, esse incremento azul, e assim nós vamos aqui, sucessivamente, colocando os incrementos até que eu termine o preenchimento de toda a minha cavidade. Aqui representando agora em dente, para ficar mais fácil de vocês compreenderem, pego uma pequena quantidade de resina composta, vou fazer o meu primeiro incremento. Aqui onde eu tô passando a setinha é onde eu tenho o meu primeiro incremento, certo? E aí vou colocando sucessivamente os outros incrementos de resina composta, todos utilizando 2 milímetros de maneira oblíqua, pegando 2 paredes. Para quê, gente? Para a gente diminuir a contração de polimerização. Continuo aí colocando os meus incrementos até que faço o incremento final e termino a minha restauração. Nesse caso, eu diminuí a contração de polimerização, mas eu tenho um maior estresse de contração sendo gerado. Aqui uma classe 2, na classe 2 o que eu terei de diferente é que eu sempre começo preenchendo primeiro a superfície proximal, a caixa proximal, para depois começar a preencher a caixa oclusal. Então aí fazendo os primeiros incrementos na caixa proximal e depois aí em dente já, com o primeiro incremento da caixa proximal já sendo feito, para que eu transforme ela numa cavidade classe 1 e termine de fazer aí a restauração do meu dente. Como vocês podem perceber, transformei a minha cavidade classe 2 em classe 1 e aí eu posso prosseguir agora com a restauração da maneira como a gente fez no outro caso. Vocês podem ir vendo aí. Após todos esses incrementos, é importante que a gente faça o teste do ponto de contato e também o teste oclusal, para que a gente veja se o meu contato oclusal, se ele não está alterado e se ele está ou em dente ou em resina, tentando evitar deixar esse contato oclusal acontecendo na interface dente-restauração.